Se você está aprendendo a fazer crochê, provavelmente já ficou com a dúvida de qual tipo de linha ou de fio escolher. Eu tenho alguns aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, Amigurumi Soft, ele tá dizendo que tem acrílico e tem algodão. Esse outro aqui é muito parecido também, ó. Ele tem, tá dizendo aqui que só tem 100% algodão mercerizado. E por que em alguns novelos tá escrito algodão mercerizado, em outros tá só 100% algodão? Qual que é a diferença? Hoje nós vamos falar nesse vídeo aqui, que faz parte da playlist de crochê para iniciantes, sobre os tipos de fios, né? Os tipos de fibras que eles são compostos e como a gente pode escolher um melhor fio para o nosso trabalho. Eu sou a Camila e nesse canal eu te ensino tutoriais de crochê e também falo sobre todo esse universo desse fazer artesanal. Eu vou virar aqui e vou mostrar todos os meus fios e vamos falando um pouquinho sobre isso. Nem todos eu tenho aqui em casa, mas aí eu vou ver se eu coloco na tela para ilustrar para vocês. Então, eu tô aqui com esse monte de fios aqui, pra gente falar antes de tudo sobre o tipo de fibra que compõe o fio. Quando a gente olha aqui para ele é composto por um tipo de material. Então, vamos falar antes de cada um dos tipos de materiais que a gente tem disponível no mercado. É claro que eu não vou conseguir falar de todos aqui nesse vídeo, né? Até porque tem uma infinidade, muita coisa ainda vindo por aí. Mas vamos falar primeiro das fibras naturais, que seriam, né, o algodão, como esses aqui que eu tenho, todos esses fios que você pode ver aqui, ó. Charme, tá aqui, ó, no rótulo, 100% algodão. Esse aqui, ó, algodão mercerizado. Esse aqui não tenho mais rótulo, mas também é algodão mercerizado, diz algodão premium. Esse outro fio aqui também, né? E outros, ó, de diferentes espessuras, diferentes torções no fio. Mas o que é o algodão? Então, o algodão, né, ele é uma fibra natural, vindo da planta do algodão, que é muito utilizado, né, para o vestuário. E a gente pode ter, assim, como principais características do algodão, né, a maciez. Ele é um fio que é bem macio. Ó, quando ele recebe algum tratamento diferenciado, como esse aqui que é mercerizado, é um tratamento químico para deixar o fio mais brilhoso, ele tem esse brilho. É uma fibra que tem como característica ser bastante respirável, então é ótimo para a gente compor, por exemplo, roupas, peças de verão. Também a gente pode, também é muito utilizado na decoração, né, para fazer aí toalhas, colchas, enfim. Acho que o algodão deve ser a fibra que mais é utilizada, né, para o crochê, por exemplo. E aí eu não tenho aqui, mas vou colocar uma foto para vocês de um fio que também é natural, que é a lã. Então, a lã é ótima, né, porque ela retém o calor. Quando a gente faz a trama ali com os fios, o ar ele fica dentro dessa trama e confere a característica de isolamento térmico. A lã natural pode ser a lã merino, pode ser de alguns outros animais, né, de outras ovelhas. Outro fio assim que é bem nobre, né, eu acho que é o fio mais nobre que a gente tem, a fibra no caso, e também tem origem animal, é a seda. Então a seda ela é produzida, né, através dos casulos do bicho da seda, e ela é bem difícil de obter e tem a característica, né, de dar um caimento muito bonito. Tem toda essa característica também de ser, né, quando você faz uma peça com o fio de seda, ele é uma peça nobre, né, uma peça que pode ser utilizada, por exemplo, para festas e tudo mais. O linho tem origem vegetal, né? Ele é da planta do linho, ele é macio, ele é sofisticado e tem essa característica também de ser bastante respirável. Então, é uma fibra que é muito fresca, então pode ser utilizado para peças assim que a gente usa mais no verão, por exemplo, que a gente vai ter esse conforto. Uma outra que é nova, né? E que é o bambu também. Então, vem da planta e também tem essa característica, né, de ser mais respirável, de ser macio.
e pode ser usado aí para uma infinidade de peças. E a gente tem as fibras que são, eu diria assim, semi-naturais. Por exemplo, a viscose, que não é diretamente uma fibra vegetal, mas é uma fibra artificial que ela é regenerada, ela é obtida através da celulose. Então, a viscose, ela também tem o seu brilho característico, é uma fibra que tem, que também pode ser usada para peças de verão, porque é bem fresca. Depois de falar das fibras naturais, a gente também pode falar um pouco das fibras sintéticas, né? A gente tem o acrílico, que é derivado do petróleo também, e é feito um tratamento. O acrílico, ele imita, aqui eu tenho, ó, um fio, esse daqui, da Círculo, ó. Se olhar a composição dele, é 100% acrílico, deixa eu ver onde que tá, aqui, 100% acrílico. Imita muito uma lã, né, mas tem características diferentes da lã, né. Então, a lã, as fibras naturais, em geral, elas sempre vão ser mais nobres, né? Se você quer qualidade no seu trabalho, eu sempre indico fios que são naturais. Esses que são sintéticos, eles têm sim a sua finalidade, tem uma infinidade imensa de cores, de diferentes produtos que a gente tem aí no mercado, mas como deriva do plástico mesmo, então a gente pode pensar que não seria muito confortável a gente andar aí com plástico no corpo, né? Por exemplo, para quem faz roupas. Claro que pode ter sim seu uso, é um material que é mais barato do que a lã natural. Eu, por exemplo, nunca fiz uma peça com lã natural, só usei o acrílico. É mais fácil de cuidar, seca mais rápido, mas também tem a característica de que pode pegar pelinho, pode fazer bolinha, principalmente essas versões aqui que são mais baratas, né, que não tem nenhum tipo de tratamento especial. Eu tenho aqui um outro fio que também é 100% acrílico, só que, ó, ele tem um tratamento, uma torção diferenciada, ele é bem mais brilhoso que esse, é mais macio, então tudo vai de você também escolher. A gente também pode falar de outra fibra sintética que também deriva do petróleo, que é o poliéster. Aqui eu tenho um exemplo, ó, esse fio veludo molhado, ele é composto 100% de poliéster. Então, também é tipo um plástico, né? Hoje em dia, se a gente vai olhar as roupas que a gente compra, a maioria tem essa composição. Mas a característica do poliéster é que ele às vezes dá mau cheiro. Então, se você for fazer, por exemplo, uma peça de meia estação e usar o poliéster, pode ser que se for um dia mais quente, por exemplo, e você suar, que fique mau cheiro, porque ele não deixa o suor transpirar no nosso corpo, né? O acrílico também tem essa característica. Então, muitas vezes você pode ficar com cheiro ruim na roupa, pode ser às vezes quente demais, né? Fica abafado demais. Esses são os contras, né? Uma das vantagens, né, é que o poliéster é muito barato, assim como o acrílico, né? E tem outros fios que são compostos, né? Que às vezes, ó, por exemplo, esse aqui, o Amigurumi Soft, que eu tenho aqui. Se a gente olhar a composição dele, é 55% acrílico, né, que é uma fibra artificial, e 45% algodão. Então, isso dá uma característica diferente ao fio. Então, mas a gente sempre pode pensar que, como ele tem mais acrílico, ele vai ter mais as características dele, dessa fibra, que tem aquelas características que a gente já falou. Mas o algodão, sim, dá um toque macio, dá um toque diferente para esse fio aqui. Com certeza existem outros tipos de fibras. A gente tem a poliamida, né, que também é uma fibra sintética que é derivada do petróleo, porém, ela é uma fibra que ela tem mais elasticidade e é mais fresca. Então, em muitos casos, a poliamida pode ser uma boa escolha, até inclusive para fazer peças de vestuário. Bem, depois de falar das fibras, então vamos falar sobre os tipos de fios. E eu tô aqui com vários fios de algodão,
E eu vou mostrar pra vocês então, ó. Essa aqui é a linha Esterlina. É de uma marca que não é tão conhecida assim no mercado. E vocês podem notar que é 100% algodão mercerizado. Então, tem esse brilho aqui porque foi feito esse tratamento químico. Ela é uma linha bem fininha que pode ser usado para trabalhos mais delicados. Se você quiser fazer um vestido de festa, por exemplo, é uma peça que é um fio que vai ficar muito bem. Aqui eu tenho outro fio de algodão que também é fininho, ó, mas não é tão brilhoso, não tem um tratamento tão bonito quanto esse outro aqui. Se a gente for olhar a torção do fio, né, como ele é torcidinho, é mais ou menos parecido, mas não se compara em qualidade. E aqui eu tenho, a maioria dos meus fios são da marca Círculo, que é uma marca que tem bastante qualidade e também é o que mais tem disponível no mercado. Talvez seja por isso que eu tenho mais em casa, ó. Esse fio aqui é o fio Clea natural, então ele não foi tingido. Vocês podem ver que ele tem essa característica de ser mais rústico. Então, um fio bem macio. E eu tenho aqui na mesma cor, cor natural, um barbante feito de algodão. Esse é o Barroco número 4. Então, os fios, eles variam, né, em várias características. Em espessura, né, variam no tipo de tratamento, ó. Esse aqui, ele é algodão mercerizado. E esse outro, o barbante, ele não é feito nenhum tratamento especial no fio. Então, ele é um algodão, vamos dizer assim, mais cru mesmo. Então, isso tem características diferentes. Não quer dizer que um é melhor, o outro é pior. Claro, às vezes, o custo desse vai ser mais caro em função de todos os tratamentos que precisaram ser feitos. Mas esse aqui, o fio Barroco, por exemplo, ele pode ser uma boa escolha para a gente fazer peças que a gente queira esse ar, por exemplo, mais rústico, né? Um tapete, enfim, um jogo americano, algo assim. E também de algodão aqui, eu tenho esse aqui que é o amigurumi. Eu tenho aqui um fechado. E olha só, ele é um fio que é mais fino, assim, né? Vamos dizer mediano, não sei. E aqui eu tenho outro, que é o fio Charme, que eles podem até ser um pouco parecidos, mas se vocês notarem, a espessura deles é diferente, ó. O amigurumi é um pouco mais grossinho e também mais torcido que o fio Charme. E quando a gente escolhe esse fio ou esse, a gente vai ter diferenças no nosso trabalho. Provavelmente, esse aqui, como tem uma textura maior, ele vai ficar mais firme, né? Então, é usado justamente para fazer os amigurumis, né? Que tem essa característica de ser um bonequinho, né? E o fio Charme, ele é muito utilizado para peças de vestuário. Ele é mais grossinho, por exemplo, do que aquele que eu mostrei para vocês, o Clea, que é um dos mais finos, ou até mesmo do Charme, ó. Não, desculpa, do Anne, que é esse aqui. Mas para mostrar para vocês que eles têm, apesar de ter a mesma composição, tem características diferentes e a gente tem que aprender a olhar, né? Olhar principalmente, né, para as características e para o tex do fio, que é a textura dele, ó. Por exemplo, esse aqui tem 492, que é o amigurumi. E se eu pegar o Charme, que eu só fechado eu tenho aqui em outra cor, o tex é 378, ou seja, quer dizer que esse fio aqui ele é mais denso, ele é mais grossinho, né? Tá falando exatamente da textura. É importante a gente aprender isso, porque sabendo dessa informação, a gente pode aprender a substituir um fio por outro. Por exemplo, se eu tenho na minha receita o fio amigurumi, será que eu poderia substituir pelo Charme? Não vai ficar exatamente igual, porque ele é mais fininho, ele é menos denso, né, do que esse. Agora, se eu pegar o Anne, que eu tenho um fechado, e eu somar, por exemplo, se eu pegar 2 cabos,
eu vou pegar 2 fios, a ele duplo, né? Pego um do novelo e outro do outro. Quanto que vai dar isso aqui? 295 mais 295. Vai dar 590. E o amigurumi, a gente viu que o teste dele aqui é 492. Então, 2 fios de Anne vai ficar um pouco mais grosso que o amigurumi. E se eu usar o charme, vai ficar um pouco mais fino. É importante a gente saber disso. Alguns fios dão certo. Por exemplo, o Clé, se eu usar 2 cabos, a textura dele vai ser muito semelhante ao Anne. E aqui a gente tem, por exemplo, outro tipo de fio, que é o Duna. Ó, ele vem no novelo com menos, mas ele dá pra ver também que ele é um fio que ele é mais grossinho, mas ele é bem tratado, ele é bem bonito, né? A gente pode ver aqui nas características dele. Depois da gente falar sobre os fios, a gente pode falar, então, tem as linhas, né, os fios, a gente pode chamar assim, e o barbante, que vai ser esse fio que ele tem menos tratamento, ele é mais rústico, e consequentemente vai ser mais barato. Já falei um pouquinho para vocês dos fios de acrílico, né, como por exemplo esse aqui, que é 100%. Mostrei para vocês esse outro que eu tenho aqui, que também é acrílico, mas tem uma característica totalmente diferente um do outro. E vocês vão encontrar muitos fios assim. Então, você tem que avaliar o que você quer, né? Qual é o resultado final que você quer. Então, eu posso sim usar um fio de acrílico para fazer peças para o inverno, né? Para os dias mais frios, tendo em mente que vão ter essas características, né? Dele não ser tão respirável, mas às vezes eu tenho que considerar outras questões, como por exemplo o custo. Às vezes a lã tá muito cara para eu comprar e fazer uma peça. Se eu pudesse, eu fazia só com lã natural. Vou mostrar um outro fio aqui para vocês, que esse é feito de viscose e olha o brilho que ele tem. É 100% viscose. Também é um fio que vai ser muito interessante pra gente tecer peças pro verão, porque ele é fresco e pode ser usado, por exemplo, para fazer vestidos e peças assim de festa, por causa desse brilho característico aqui que tem. E a gente tem outros fios, né, que são, como eu já expliquei antes, mistos, né? A gente tem uma composição, às vezes com um pouco de fibra natural e um pouco de fibra artificial. Tenho outros tantos aqui, só que eles não estão no novelo bonitinho. Eles estão aqui, eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui, o fio Cosmos, é um restinho que eu tenho de uma peça que eu fiz, até inclusive eu tenho um tutorial aqui no canal, uma blusa. Vou deixar aqui no final o link, se vocês querem conferir. Esse é o fio Cosmos, ó. Ele tem um brilho, então ele é 75% viscose e 25% poliéster, essa é a composição dele. Então, quando eu fui escolher esse fio, eu posso saber o quê? Que ele vai ser um fio que tem esse toque mais gelado, que é próprio da viscose, mas tem também algumas características do poliéster, né? Como a gente já falou antes. Outra aqui, só para exemplificar esses fios mistos, ó, o Imperial, também não tem o rótulo aqui, mas olha como ele é bonito. Então, se a gente for olhar para a composição dele, ele é 53% acrílico, então ele é mais indicado para peças assim de inverno. 38% poliamida, também uma fibra sintética, mas que tem aquelas características de elasticidade, então ele tem um pouquinho disso, e 9% de poliéster. Então, ele é misto, todas as fibras que compõem ele são sintéticas, mas ele tem, olha só, todos esses pelinhos aqui, são características diferenciadas, né? A gente tem outros fios, eu tenho esse AME, aqui tem um restinho, eu fiz até uma peça também, uma polaina para bebê. Ele tem essa característica de ser super elástico, ó. Então dá para fazer meias, luvas, enfim, peças que exigem a elasticidade. A composição é 52% viscose, dá para ver que ele tem um certo brilho. 27% poliamida, provavelmente essa característica que dá essa elasticidade. E 21% de poliéster. É um fio que tem uma composição sintética.
Bem, mas então depois de todas essas informações, qual o tipo de material eu escolho para fazer nas minhas peças? Então a gente tem que avaliar algumas coisas, por exemplo, um item de decoração, um tapete, né? Que característica que eu quero que ele tenha? Se eu quiser algo assim, né, que dê esse aspecto, como eu falei antes, mais rústico, né, uma peça que vai no chão também, eu não preciso usar um fio como esse aqui, super fininho, que primeiro, né, eu ia demorar muito e ia gastar um horror, né, para uma peça que vai ali no chão. Então, nesse caso, um barbante vai ficar muito bom. Se eu quiser algo assim um pouquinho mais elaborado, eu posso usar, por exemplo, o fio Duna, né, um fio bem bonito, vai dar outro aspecto. Ou, fosse minha escolha, se eu fosse fazer um tapete, eu ia utilizar um barroco, né, um barbante. Agora, se eu fosse fazer um jogo americano, né, eu com certeza iria utilizar essa linha aqui, olha que linda. E para acabar, eu ia usar essa aqui de viscose, Encanto. Não sei se eu mostrei para vocês antes, acho que não, né? Iria ficar muito bonito, iria dar um detalhe. Agora, se eu tenho um monte de fio parado em casa, como por exemplo eu tinha, e eu queria fazer um tapete, ou eu não encontro a cor que eu quero no de barbante, mas tem, por exemplo, esse aqui que é o fio Charme. Olha só. Essa peça aqui que eu comecei a fazer, que é um tapete, eu usei 4 cabos, ou seja, 4 fios do fio Anne. E aí ele ficou bem grosso, inclusive mais grosso. Se eu fosse somar os textos aqui, com certeza vai ficar mais grosso que utilizar um barbante. Vai dar um aspecto diferente. E era isso aqui que eu queria, algo assim de mais maxi crochê, mais grande. Eu não terminei essa peça aqui, não sei se um dia eu vou voltar a fazer ela. Porque meio que perdi a inspiração, mas enfim, só para mostrar para vocês que isso é possível, né? Eu gosto bastante de fazer roupas com o amigurumi, mesmo não sendo a indicação principal. Por quê? Eu acho que é um fio muito bonito, tem todo esse tratamento que tem um brilho, ele é mais brilhoso, mais bonito que o Charme e tem uma cartela de cores enorme, então eu posso escolher exatamente a cor que eu quero, que tá lá na minha cabeça. Então, essas são coisas que eu levo em consideração. Se eu for fazer uma blusa pro verão, provavelmente eu vou utilizar, né, os fios de algodão ou de alguma das outras fibras naturais que a gente falou. Bambu, um fio com linho também, com certeza ia ficar muito bonito. A viscose também pode ser utilizado, mas particularmente, pra ficar com contato assim direto com o corpo, não sei se eu gosto muito. Mas é coisa de gosto também, né? Ela é geladinha e tal, mas não é algo confortável, que nem o algodão. Mas nada, também antes eu falei do barbante, nada impede de você fazer uma peça de roupa com um barbante. Pode ser desses mais fininhos aqui, com certeza vai ficar bem bonito. E só que daí você vai pensar que vai ficar mais pesado. Então, fazer uma saia de barbante, eu não sei se vai ficar tão legal assim, né? Vai ficar pesadona. Mas talvez um cropped fica bonito. Se você utilizar uma agulha mais grande, a malha também vai ficar mais maleável. A malha vai ficar mais maleável. E para fazer roupas de inverno, sim, eu posso usar aquelas fibras sintéticas. Mas eu tenho certeza que esse aqui vai fazer bastante bolinha, por exemplo. Porque já dá pra ver aqui que ele não tem uma tecnologia diferenciada, então ele é mais barato. Mas o custo-benefício não sei se é tão interessante assim. Uma coisa que eu acho que a gente tem que avaliar é que, como a gente tá fazendo algo à mão, artesanal, que a gente dedica o maior tempo, às vezes economizar um pouco no material não é tão interessante assim. Porque você gastou, por exemplo, sei lá, 3 semanas para fazer uma blusa de inverno. E aí, na primeira lavada, já fica com bolinhas. Isso vai dar um aspecto de velho, de uma coisa que não é tão bonita. Então, eu estou avaliando isso. Por exemplo, prefiro, ao invés de usar fios 100% acrílicos, por exemplo, usar esses que são mistos, como o amigurumi soft. Não é tão indicado para o vestuário, né? É para o amigurumi, mas dá para usar. E achei o resultado bem bom, assim, em algumas peças que eu fiz. Inclusive, o vestido de aniversário da minha filha Isis eu fiz com esse fio aqui.
E também, agora, falando, ó, numa característica importante que eu lembrei, eu escolhi fazer o vestido com esse fio aqui, porque eu queria algo leve. Se eu fosse fazer com algodão, o tex ia ser maior, né? E ia ficar bem mais pesado. Então, eu queria uma peça que ficasse mais leve, inclusive para a parte da saia. Essa foi uma boa opção. Essa peça, ela pode ser usada tanto no inverno quanto no verão. Claro, né? Nos dias bem quentes, com certeza vai dar calor, né? Ela vai ter essa característica do acrílico, mas meia estação vai super bem. Eu optei por esse fio aqui, que tem essa característica anti-peeling, para começar a fazer uma blusa, que, como eu tô aprendendo a fazer tricô, eu não sei se eu vou fazer ela ainda em crochê ou tricô. Comecei a fazer uma amostrinha aqui no crochê. Vamos ver, acho que uma parte em crochê vai vir disso aqui. Esse fio aqui, o veludo molhado, ó, ele é tão fofinho, ele é sintético e tudo mais, mas para um dia bem frio, para fazer um cachecol, tem um toque tão macio, tão gostoso, por que não fazer? Até para uma almofada, por exemplo, né? Uma capa de uma almofada, eu acho que foi o primeiro vídeo do canal, eu fiz e tá aqui. Eu fiz com esse fio. Não foi com esse, mas foi com um parecido. Para decoração, por exemplo, para fazer bolsas, é mais fácil, né? Se você for fazer uma bolsa, você vai usar o fio de malha, ou se vai usar aquele fio náutico, que também é de uma fibra totalmente sintética, também derivada do petróleo. Mas você não vai usar um fio como esse aqui para fazer um tapete, né? Porque ele vai ficar mole, ele não vai absorver nada de umidade, enfim, vai ficar horrível, você vai cair um tom. Você pode, inclusive, até se acidentar, cair, né? Porque ele vai ficar liso. Algumas coisas assim que a gente também vai aprendendo com o passar do tempo, vai conhecendo os tipos de fios. Mas, assim, eu resumo. Se eu pudesse dar um conselho, sempre opte, quando possível, pelas fibras naturais. O algodão, o linho, a lã, a seda. Mas é óbvio que tem esses inconvenientes, né? De serem mais caras e tudo mais. As fibras sintéticas, sim, podem ser utilizadas, né? Desde que a gente conheça um pouquinho e saiba, assim, qual que é o destino, qual que é a finalidade. Bom, o vídeo ficou mais longo do que eu pensei, mas queria passar essas informações. Tomara que tenha conseguido fazer aí de uma forma didática, que vocês entendam. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, veja também os outros vídeos da playlist de crochê para iniciantes que tem disponível aqui no canal. E também fale aí quais são suas maiores dúvidas na hora de escolher o fio. E o que ficou faltando, o que você ainda gostaria de saber. Se tiver vários comentários, eu posso gravar outro vídeo. Era isso e tchau, tchau, até o próximo vídeo.